Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TVT, a TV PUC e os canais universitários. Hoje nós vamos tratar do tema que continua estando na agenda dos debates nacionais, que é essa licença para derrubar a floresta da Amazônia, esse PL da devastação que foi aprovado no Senado por uma larga margem de votos e agora volta para a Câmara, onde vai ser debatido, e diz o presidente da Câmara que quer aprovar ainda em junho esse projeto de lei. Há um escândalo sendo feito em torno disso, os ambientalistas estão revoltados, estão protestando, e nós precisamos entender o que está acontecendo para poder também ter a nossa opinião. Para isso, nós convidamos um especialista na área, que eu vou apresentar para vocês agora. É o Marcos Wortmann. Ele é cientista político, ambientalista, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília e diretor adjunto do Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser importante você nos ajudar a compreender o que se passa nesse momento, né? Para começar, um prazer. Para começar, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse chamado PL da devastação, que foi aprovado com 54 votos a 13 no Senado. É uma maioria esmagadora, né? Como é que você interpreta isso? Silvio. Bom, primeiramente, agradecer aqui o espaço da televisão, também o espaço do jornal, aí nominalmente agradecendo ao Luiz e toda a equipe do Le Monde, que sempre tem se colocado como um porta-voz muito importante das causas sociais, das causas ambientais e também em todas as frentes de defesa da democracia e do nosso Estado de Direito, que mais uma vez agora sofrem mais um ataque. Esse processo todo, ele tem se dado há muitos anos. Isso é uma discussão que o campo ambiental nunca se furtou, uma discussão que tem um fundo muito importante, que é exatamente o fundo de harmonizar o conjunto das leis ambientais. As leis ambientais são complexas, sim, isso é um fato, mas são complexas por uma razão. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo, todo mundo aprende na escola, isso é um lugar comum que a gente vê em todos os discursos, né? É de fato uma verdade. O maior patrimônio que nós temos no Brasil é a natureza que nós temos. Então, o marco legal de como desenvolver o país precisa ser muito detalhado em relação a isso. Quando a gente está falando, por exemplo, dos mangues na foz do Amazonas, quando nós estamos falando da biodiversidade dos pampas, nós estamos falando de um país que é maior, por exemplo, do que toda a União Europeia. De vez em quando aparecem algumas pessoas que falam, mas a França, por exemplo, fez um código ambiental dessa forma, ou daquela forma, outro país. Bom, o tamanho da França a gente poderia talvez comparar com Minas Gerais. Em termos de complexidade ambiental, não. Né? Mas em termos, vamos dizer, de tamanho e dimensão geográfica, né? Em termos de economia, claro, são realidades muito diferentes. Mas a lei ambiental serve para a gente garantir que essa riqueza não seja perdida, para que isso seja um patrimônio, para que o direito à vida siga existindo também para as próximas gerações, não só para a nossa. Ou seja, em essência, para que os ganhos do presente, né, não comprometam a qualidade de vida e a possibilidade de vida do futuro. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje, Silvio, é um ataque frontal a esses princípios. Né? E um ataque frontal, inclusive, não só aquilo que está escrito na Constituição Federal Brasileira, né, no seu artigo 225, por exemplo, que nos traz, né, o direito ao meio ambiente, o dever por parte do Estado em zelar isso e o direito por parte do cidadão, também o dever de todas as instituições públicas, incluídas aí o Congresso Nacional, né, de prever a sustentabilidade para as próximas gerações. Mas quando a gente compara aquilo que está previsto no PL 2159 de 2021, que é o PL da devastação, com, de fato, por exemplo, o que a ciência diz, ciência brasileira, né? Ciência brasileira que é reconhecida, Silvio, como uma das melhores do mundo, que faz parte do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas,
E aqui citando apenas, por exemplo, 2 cientistas brasileiros, Paulo Artacho e Carlos Nobre, né, cujos trabalhos foram premiados no âmbito do IPCC com o Prêmio Nobel da Paz. É nesse nível de qualidade do que a gente está falando. O que esses cientistas nos alertam? Nós temos uma conformação ambiental no Brasil que é sui generis. Ela só existe no Brasil, do mundo inteiro. Então, qualquer comparação com o marco legal brasileiro de outros países, como foram feitas as suas leis ambientais, tem que ser visto com realmente um cuidado muito grande. E não existe um paralelo em relação à delicadeza e à riqueza do meio ambiente que nós temos no Brasil, né? A gente pode, inclusive, convidar todos os nossos ouvintes e telespectadores a fazer um exercício. Abram aí uma outra aba depois no computador de vocês, ou peguem um globo, quem tem isso ainda em casa, e passem o dedo nas latitudes. Façam esse exercício em redor do globo terrestre. Saiam ali da linha de Mato Grosso do Sul, até o começo do Paraná. Vocês vão andando, vão chegar na Namíbia, vão chegar num deserto. Vocês vão seguir um pouco, vocês vão chegar na Austrália, vocês vão chegar em outro deserto. Vocês vão atravessar o Pacífico, vocês vão chegar no Atacama, vocês vão chegar num terceiro deserto. E dos Andes para o Atlântico, é o único pedaço onde existe verde. Aqui na América do Sul. Da onde vem esse verde? Esse verde vem da Amazônia. E o que esses cientistas estão alertando? Nós hoje já estamos com 18% de desmatamento do bioma amazônico. O bioma amazônico é um bioma que evoluiu ao longo de milhões de anos. Por conta da elevação dos Andes, da desertificação do Saara, vários elementos que convergiram de um mar interior que gradualmente secou no Brasil, e por isso essa floresta pôde permanecer, e ela gira e recicla a própria umidade e distribui essa umidade para o resto da América do Sul inteira, não só para o Brasil. O que está acontecendo hoje, já é que nós estamos a 2% do chamado ponto de não retorno. Nós estamos hoje com 18% de desmatamento. E entre 20 e 25 encontra-se o ponto de não retorno. O ponto de não retorno significa o quê? Uma previsão de savanização que vai do Atlântico até a Bolívia, de entre 50% e 70% da mata da floresta amazônica. Só que não termina por aí. Não é só esse pedaço que vai virar um cerrado, não é um cerrado, uma savana empobrecida. É um processo de ressecamento cujas consequências não dá nem para a gente prever. Ele afeta diretamente o cerrado que já está, inclusive, com mais de 50% dele desmatado, né, pelo agronegócio. Cerrado que funciona como as canaletas dos rios voadores, fazem a água chegar até onde? Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, todos esses estados que onde no globo só se encontram, né, desertos, ali são florestas pujantes, áreas férteis, agricultáveis, uma quantidade enorme da população brasileira. Hoje nós temos, por exemplo, um outro processo que está diretamente vinculado a isso também, que é do semiárido brasileiro, gradualmente está se tornando árido. O que a gente está falando? A gente está falando de, em poucos anos, agora, no ano passado, nós já tivemos a detecção do primeiro deserto brasileiro. Uma área de 6 mil quilômetros quadrados, em vários municípios ali na fronteira entre a Bahia e Pernambuco. Entre eles, por exemplo, Juazeiro, os maiores polos de produção de horticultura. O que também está acontecendo? A expansão do semiárido para áreas antes de cerrado. 75 mil quilômetros quadrados, desde os anos 70, está sendo medido. Estamos falando de um território do tamanho do Espírito Santo. São áreas muito grandes, são do tamanho de países inteiros. Só que isso acontece longe das metrópoles. Isso acontece longe de uma grande parte daqueles que estão decidindo o futuro, né, das políticas públicas. E tudo isso, todos esses vetores estão acontecendo por causa do desmatamento. E é o desmatamento que vai ser profundamente agravado por esse projeto de lei. Um projeto de lei de uma irresponsabilidade sem nome, sem paralelo, e que acontece justamente no país, que foi o pioneiro da Eco 92, que levou à frente depois a Rio+20, que quer se posicionar geopoliticamente como um campeão
do meio ambiente, né, pela transição política, transição climática justa, e que vai receber a COP30. Então, é nesse nível a dimensão do escândalo que está acontecendo agora no Congresso Nacional, Silvio. Mas, Marcos, por que agora, né? Porque, por exemplo, durante o período do governo anterior, Jair Bolsonaro e tal, houve um desmonte dos sistemas de vigilância, de fiscalização, do IBAMA, da FUNAI, da ICMBio, né? E há pouco eles vão se reconstituindo, vão se aparelhando de novo. O IBAMA adotou novas tecnologias junto com o INPE para fiscalizar onde há o desmatamento ilegal, tal, e chegou a embarcar 70 mil hectares em abril agora passado, por conta de identificar que eram desmatamentos ilegais, né? Eram 544 propriedades no Pará, por exemplo, né? Chegaram a mobilizar o governador Helder Barbalho, né, para defender os seus interesses, porque com esse embargo essas propriedades não podiam ter mais acesso ao Plano Safra, né? E aí nós temos um embate político da maior gravidade, né? E eu não estou vendo muito como que o governo está se comportando nessa situação. Você poderia interpretar para nós esse processo? Silvio, você matou a charada, né? A gente não está vendo, né? O que a gente está vendo é a não ação, né? É o fazer uma cara de paisagem para o problema. Mas, infelizmente, o governo hoje é um processo multifacetado, né? A gente tem, de um lado, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, né, que há muito tempo alerta para esse problema. Temos, por exemplo, até as instituições de Estado também, o Ministério Público soltou notas públicas, notas técnicas, alertando, por exemplo, que esse projeto de lei viola diversos tratados internacionais, diversos elementos da Constituição brasileira, mas, de repente, a gente vê o quê? O governo não deu orientação, tem que haver uma orientação à sua liderança. Isso não aconteceu. Os partidos, por exemplo, não da frente ampla, nem falando disso, mas daquela primeira conformação da esquerda progressista que tem compromissos ambientais nos seus regimentos internos, liberando suas bancadas. O único partido que deu orientação no Senado foi o PT. PSB e PDT, por exemplo, liberaram suas bancadas. Como assim? Né? A gente tem um processo em que pessoas que são vinculadas à Casa Civil deram entrevista, né, em diversos canais, né, se colocando efusivamente favoráveis à aprovação desse projeto, dizendo que, inclusive, ele estrutura o projeto o programa de avaliação de aceleração do crescimento, o PAC. Né? Então, a gente está olhando o quê? Um processo onde uma parte do governo, né, e aí falando do setor do agro, que faz parte, que está no Ministério, né, de setores da indústria que fazem parte, estão representadas também em diversos conselhos, diversos espaços e também ministérios, né, e setores de uma esquerda que, infelizmente, ainda são pautadas por uma visão desenvolvimentista, que é uma visão que fazia um grande sentido em momentos do século XX, mas falando agora de 100 anos de evolução da ciência e de mudanças climáticas que nós já estamos vivendo, e não se atém mais à realidade. Né? Nós já tivemos, Silvio, no ano passado, a maior tragédia climática do Brasil, da história, foram as enchentes do Rio Grande do Sul. Ah, mas houve enchentes no passado. Houve. Agora, enchentes no Rio Grande do Sul, incêndios no Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo. Imagina, planície alagada pegando fogo. Né? Uma seca na maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônia. Tudo isso ao mesmo tempo. Nada paralelo a isso ocorreu na história do Brasil. Então, ainda ter pessoas que defendem esse marco, que a natureza é simplesmente um obstáculo, ou simplesmente um processo de recursos a serem ali amealhados e colocados dentro de um turbilhão capitalista que precisa haver alguma distribuição de renda, e então isso é desenvolvimento, não dá mais. Já é muito nítido que isso é praticamente análogo à exploração do ser humano. Algo indigno e não pode ser defendido, porque é uma contradição em si. Nós estamos retirando as capacidades, as potencialidades de vida para o futuro. Existe um processo que está muito bem posto e, infelizmente, ele está vinculado também
ao núcleo de governo, ao programa de aceleração do crescimento, por exemplo. E ele vai ao encontro, né? Ele confronta, né, lutas populares muito antigas, movimentos sociais que foram a base, inclusive, né, de organização e reorganização das esquerdas e democratização do país e resistência a desmandos e autoritarismo. E tudo isso está sendo, no fundo, desonrado, né? Toda essa memória, toda essa base social. Estamos falando de povos tradicionais que não vão ter o seu espaço de escuta, povos tradicionais que não tiveram até hoje os seus direitos previstos em Constituição efetivamente entregues. A Constituição de 88 previa 10 anos, né, para que todas as terras indígenas estivessem demarcadas. Oficialmente, até hoje não estão, né? Todas as unidades de conservação também estão em risco imenso, né? Terras indígenas e unidades de conservação que provêm 80% da chuva para a agricultura. Então é um processo que, no fundo, a gente olha que quase não dá para acreditar, né? Que pessoas que nós votamos nelas ou estão sendo a favor ou estão lavando as mãos. Em prol de quê? Em prol de um voo de galinha, um crescimento de curto prazo, que sim vai se acelerar. Lá no Pará, isso é muito visível, né? O agro é um setor muito forte no Pará, que está avançando já no sul do Amazonas também, e que, de fato, ele está vinculado a interesses locais, às oligarquias antigas e às suas representações parlamentares, né? A gente sabe o peso que isso tem dentro do Congresso Nacional, onde o governo não tem maioria, sabemos dessa realidade. Agora, uma verdade também é a seguinte, né? Na vida, na política, como dizia Leonel Brizola, a gente tem sempre 3 opções, né? A vitória, a derrota ou perder vencendo. O que nós estamos fazendo como governo e como esquerda nesse país, em grande medida, é nem sequer entrar em campo. Então, essa vitória não será desse governo, infelizmente, será de seus adversários. Mas vamos tratar dessa questão. Você está trazendo a questão do poder, né? Quer dizer, e eu fico pensando assim, quer dizer, de fato, o poder mesmo está na sociedade, né? Quer dizer, e ele se espelha nas relações no campo institucional da democracia. Nós temos, assim, um agro forte, mas nós temos também a mineração, o setor de infraestrutura. Quer dizer, quem quer fazer ponte, viaduto, expandir essas coisas na Amazônia, quer dizer, tem toda uma concertação, né, que eu diria assim, olha, nesse PL, inclusive, tem uma cláusula dizendo que os bancos que financiarem as empresas que estão desmatando não terão responsabilidade sobre isso. Quer dizer, eles até estão introduzindo cláusulas de proteção, porque sabem que vão praticar crimes, né? Quer dizer, essa lógica, ela não tem como ser revertida. Nós estamos falando de um capitalismo, um modelo de desenvolvimento, né? O agronegócio consegue entrar, se enquadrar nisso? É possível pensar sustentabilidade e agronegócio juntos? Silvia, essa é uma pergunta extremamente importante e extremamente necessária, né? Porque ela aponta uma contradição nítida, né? Vamos entrar um pouquinho na lógica do agronegócio, né? Quando a gente fala de desmatamento, por exemplo, qual é o discurso da Frente Parlamentar da Agricultura? Não, mas o setor inteiro não pode ser responsabilizado pelo crime de 2% das propriedades. 98% das propriedades brasileiras seguem à risca a legislação. Bom, se 98% segue a legislação, por que então esses 98% não pressionam esses 2% que estão manchando a reputação do seu seio? Eu nunca entendi essa parte, né? Em segundo lugar, vamos fazer uma remissão histórica, né? O que está acontecendo hoje, né, na Amazônia, especificamente, é a mesma coisa que aconteceu com todos os vetores desde o colonialismo no Brasil, que é a destruição dos povos tradicionais, a destruição dos recursos naturais, como aconteceu desde a invasão na Mata Atlântica, desde a invasão do litoral com as bandeiras, é a mesma coisa. E, Silvio, se nós formos olhar hoje, o que acontece, por exemplo, nas terras Yanomamis, é o mesmo grau de barbarismo, de desumanização do outro, de violência contra mulheres, de total falência da ética de qualquer nível que poderia ser defendida, porque não é possível, né? O que tem acontecido hoje é um processo de replicação do Brasil, que sofreu um colonialismo
que reproduz internamente para dentro de uma das suas geografias a mesma lógica colonialista, né, de poder, de opressão e de desenvolvimento, com muitas aspas, na verdade, de crescimento econômico, custe o que custar, tanto em dignidade humana, como em condições futuras de desenvolvimento real, né? Hoje nós estamos vendo um processo que ele poderia ser profundamente alterado, né? O Brasil, inclusive, agora, o presidente Lula está em vias de ir à França para tentar destravar os últimos itens e resistências, né? A discussão, por exemplo, do Acordo de Livre Comércio, União Europeia-Mercosul. Com todas as críticas que nós temos a esse instrumento, né, que são críticas importantes de serem tecidas, essa é uma prioridade do governo Lula, que está dando um tiro no pé. Porque esse processo que está sendo aprovado agora vai ser usado, né, para criticar exatamente esses setores que estão pressionando por esse acordo, que é o agronegócio brasileiro. Está lá querendo vender para o mercado europeu com agrotóxico, né, irrigado com águas contaminadas, né? E é um processo que, na verdade, ele tem tantas facetas que, se a gente for voltar, por exemplo, aos cadernos de planejamento estratégico brasileiros da ditadura militar, né, feitos pelo general Goberido Couto e Silva, é precisamente o que está sendo hoje reproduzido pelo PAC, é o Projeto Norte Pacífico. Vencer o deserto verde da Amazônia, que nunca foi deserto, que sempre teve gente lá, tem uma riqueza gigantesca, né, e que provê a segurança e as condições da riqueza, da dignidade, da produção, da economia de todo o Brasil, da América do Sul também. Né? Nós estamos reproduzindo um processo... Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Se eu estou entendendo bem, tem uma cadeia de relações que vai do mundo financeiro financiando essa expansão, né, do agronegócio, financiando a mineração, inclusive capital internacional fazendo isso, né? E nós não temos mais uma regulação suficiente se essa lei for aprovada. Eu queria saber o que está acontecendo com o IBAMA, com o ICMBio, com a FUNAI, né? Com esses organismos que fiscalizam o meio ambiente e essas áreas que têm atribuições de acompanhar isso. Eles estão fragilizados, eles estão fortalecidos, como é que é? É precisamente o pano de fundo, Silvio. A gente tem hoje um falso debate, né? Todos sabem que é importante o desenvolvimento econômico nacional. Todos querem viver num país desenvolvido em todos os sentidos, né? A economia é uma parte central desse processo, como é também o Estado de Direito. Uma coisa não funciona bem sem a outra, né? E hoje a gente tem um déficit dentro do sistema ambiental de mais de 4.000 posições, 4.000 servidores que deveriam estar operando os sistemas ambientais. Então, hoje, quando o empreendedor vai lá e reclama, fala, pô, mandei meu projeto aí para análise há anos, só agora eu tive uma resposta, eu já podia ter corrido atrás das coisas muito tempo atrás. Alguns deles têm alguma razão, né? Mas por que isso? Hoje nós temos 200 servidores analistas ambientais, cada um com uma média de 17 processos. Poxa, mas isso é tão pouco. Não, não é pouco. Cada processo são milhares de páginas de documentos que precisam ser conferidos, em alguns casos com judicialização. Um trabalho muito complexo, né? Se a gente tem 4.000 pessoas a menos, não tem perigo de uma coisa assim dar certo, né? Então, se de fato fosse interesse, né? Olha, nós precisamos dar celeridade ao desenvolvimento do país, as obras do PAC, as obras privadas que sejam, muito bem, nós precisamos de pessoas para operar o processo de licenciamento, né? Uma outra coisa que é extremamente importante, e talvez os nossos ouvintes e telespectadores não saibam, a carreira ambiental é uma das mais perigosas no mundo, aqui no Brasil. É a carreira federal que mais tem abandono, por ameaça de morte. É muito sério. Todo mundo sabe o que aconteceu, por exemplo, com o indigenista, né, o Bruno, lá no Vale do Javari. Né? E por que aconteceu? Porque ele estava fazendo o trabalho dele. Mas ele era uma pessoa. Uma pessoa. Como tantas vezes acontece.
você tem 1 ou 2 servidores responsáveis por espaços e parques nacionais, por exemplo, do tamanho de países. E que estão lá, às vezes, no meio do rio e encontram quem? O crime organizado. Porque hoje o vetor de desmatamento da Amazônia é do crime organizado. Então, por exemplo, do último concurso que entrou no IBAMA, mais de 25% já saíram. E não aguentaram. Estão buscando outras alternativas de vida e têm esse direito. Então, a gente está falando de um problema de trabalho, do trabalhador do sistema ambiental, que é gigantesco. Né? E detalhe, esse trabalhador é o mais interessado em uma reforma dos códigos ambientais, uma harmonização, uma padronização, porque facilita o trabalho dele como profissional. Né? Esse era o espírito do início dessa conversa. E o sistema, né, os órgãos, os quadros, os acadêmicos, todas as pessoas com experiência, inclusive, muitas na sociedade civil, Silvio, se colocaram em mesas permanentes de trabalho, por exemplo, com a CNI, né? Em busca de quê? Chegar a um projeto consensual. Todo mundo entende que a lei ela precisa evoluir. Isso é natural. Não existe uma lei que é perfeita, né? A sociedade evolui, como você mesmo falou. O poder é uma manifestação da sociedade. A lei é uma manifestação do poder. Então, tudo, no fundo, né, evolui, precisa evoluir. E não havia uma contradição em relação a isso. Chegou-se, inclusive, a um projeto de lei consensual. Isso foi muito celebrado. Isso foi completamente tratorado. Né? Esse correntão que estão passando agora no Congresso Nacional, que passaram, né, no Senado e agora está em vias de passar dentro da Câmara, começou dessa forma, né? Desprezando o saber técnico, desprezando a ciência e desprezando a realidade, que podia ser resolvida baseada apenas, por exemplo, em imensa medida, no concurso público na reestruturação da carreira ambiental. Claro, procedimentos precisam ser revistos, precisam evoluir. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, uma das maiores evoluções em política pública no mundo inteiro, né? Que foi a adoção do SEI, a informatização, né, dos processos administrativos. Isso foi uma coisa incrível, com poucos paralelos no mundo todo. O Brasil tem uma capacidade, né, de criação de políticas públicas imensa, de eficiência na gestão pública imensa, mas tudo precisa de gente. Ah, mas puxa vida, 4.000 servidores é muita gente. Não, não é. Né? Quantos mil servidores do sistema ambiental existem na União Europeia, que é menor do que o Brasil? É isso que a gente tem que lembrar. Nós estamos diante de um país de dimensões continentais. Então a gente tem que ter um debate muito realista, né? Baseado na riqueza, naquilo que a gente quer como país e nas capacidades de trabalho. Né? Hoje, infelizmente, os órgãos ambientais, e não só o IBAMA, o ICMBio, o SFB, mas a FUNAI, até o IFAM, estão sendo completamente desrespeitados por esse projeto de lei. Isso, Silvio, vai causar uma consequência imediata. Assim que isso for aprovado, caso seja, se não houver um veto integral, que é o que a gente torce, que haja, de fato, uma pressão suficiente, né, da sociedade civil, do mundo inteiro, em relação à presidência para vetar esse projeto, mesmo que esse veto seja derrubado, então a pressão vá para o STF. Né? Se isso for aprovado de alguma forma e a gente não vencer, a primeira coisa que vai acontecer é o próprio desenvolvimento econômico encontrar uma barragem de judicialização gigantesca, porque o projeto em si é inconstitucional. Qual lei que vale mais? Leis paralelas não podem se contradizer. Hoje a gente tem, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, que é o que permitiu, né, reverter o desmatamento na Mata Atlântica. Foi uma conquista histórica. Essa lei tem uma emenda específica para destruir a Mata Atlântica. Só que ela não é hierarquicamente superior. Então, é um projeto completamente esquizofrênico. Quem tinha que estar no centro desse processo, que são os analistas ambientais, infelizmente, praticamente não foram ouvidos. E quando foram ouvidos, quando chegou-se à mesa e chegou-se a um consenso, esse consenso foi desrespeitado. Marcos, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Quando você está falando que esse é um processo já de longa data, eu fico me lembrando, por exemplo, da questão que o agronegócio colocou, do marco temporal, por exemplo, para discutir a pertinência ou não das reservas indígenas e até onde elas vão. Né? É o mesmo processo que nós estamos vendo agora com essa lei, não é? Exatamente. No que a gente vê, por exemplo, em relação às florestas públicas. Um estudo agora recente, se eu não me engano, 98% do desmatamento
era em áreas criminoso, né? Infelizmente, nós temos ainda uma previsão de desmatamento legal, que é inaceitável, que não é mais sustentável, que a própria ciência, as mudanças climáticas já mostram, olha, tem que mudar esse marco legal, né? Por exemplo, o Cerrado, né, pode ser destruído em 80%, apenas 20% de reserva legal. Na Amazônia é o contrário, né? Só que agora, por exemplo, os estados como Mato Grosso começam a forçar a barra para que a Amazônia legal tenha uma delimitação diferente. Né? Porque tem áreas de transição que elas são difíceis de fato. E são essas áreas, inclusive, as mais ricas, né, em biodiversidade, né, em fármacos, em um potencial gigantesco de verdadeiro desenvolvimento. Né? Quando a gente fala do agro, Silvio, também, um ponto muito importante para a gente começar a desmistificar algumas coisas, né? Por que se fala assim, o agro, a mineração, a mineração, a mineração? Pô, até hoje a gente está vinculado a uma economia simplificada de extração e exportação de recursos naturais. Né? Para avião, fora umas poucas ilhas de excelência que a gente tem, né, que são extremamente importantes, o grosso da economia brasileira mudou muito pouco. Né? Nós temos alguma industrialização, de fato o Brasil, inclusive, foi o país que mais se desindustrializou no mundo inteiro dos anos 70 para cá. Né? E por quê? Né? Porque os recursos públicos, a decisão política é vinculada ao agronegócio. Né? Pouca gente tem dimensão do quanto isso custa, mas eu vou dar um número aqui. Nós fizemos um estudo em 2023 do tamanho dos subsídios apenas à produção de soja no Brasil. E detalhe, nós fizemos um recorte muito conservador. Nós sabemos que esse número é muito maior. Agora a gente vai, inclusive, reeditar esse estudo. Vocês têm ideia de quanto custa isso por ano? Só no ano de 2022, foram 56 bilhões de reais em renúncias fiscais. E detalhe, a lucratividade da cadeia de soja não é nem com o produtor rural, é com as tradings. O grosso da lucratividade está na mão da Bunge, está na mão da Cargill. Ou seja, que escolha de desenvolvimento é essa? A gente tem a socialização do dano ambiental, né, cujo primeiro afetado hoje, inclusive, já é o próprio setor produtivo, que o seguro rural está ficando cada vez mais caro por causa da inconsistência das chuvas, né? E o Brasil faz o quê? Injeta dinheiro, injeta subsídio, injeta mais dinheiro, a mesma coisa que a gente fez desde o Brasil colônia. Né? Como é que isso tem? Tem perigo de dar certo uma coisa dessa? Não tem. Né? Aí você fala, o agro é pop, a eficiência do agro. Vamos parar e pensar. 56 bilhões, estamos falando só de soja, né? Num recorte conservador. Não estamos falando de milho, não estamos falando de sorgo, não estamos falando de algodão, não estamos falando de cana-de-açúcar, não estamos falando de nada que são commodities agrícolas e não são alimento. Né? São pouquíssimos proporcionalmente em termos de alimento. Né? Nós estamos falando de uma escolha estratégica de despejar rios de dinheiro nisso. Se uma fração desse recurso tivesse investido em indústria, onde é que a gente estaria hoje em termos de dinamicidade da nossa economia, PIB, né? Onde é que a gente estaria em termos de trabalho digno, né? Onde é que a gente estaria em desenvolvimento tecnológico, né? Essas ilhas de excelência que a gente tem, por exemplo, nossa indústria militar, que é muito avançada, mostram o potencial e o conhecimento que o Brasil tem. Agora, com escolhas estratégicas atrasadas como essa, que infelizmente esse governo tem reproduzido e aprofundado, é difícil ir para frente. A gente fala, por exemplo, no plano de neoindustrialização do Brasil, extremamente importante. Muito bem, vamos ver quanto de recurso efetivamente vai lá. Uma fração do que vai para o agro. Né? Dentro desse modelo predatório, né, que vai levar à entropização, à destruição dos serviços ambientais, a própria indústria também vai ser mais ainda penalizada. Né? Então, esse processo todo do agronegócio, primeiro, o agro não é pop. Segundo, o agro não carrega o Brasil nas costas, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Isso é economia pura, isso é matemática pura. Se esses recursos fossem, de fato, né, introduzidos em outros setores, né, em outros desenvolvimentos tecnológicos, colocando o Brasil, de fato, no ciclo de desenvolvimento do século XXI, aí sim a gente começa a ver um processo de economia circular, onde o lucro das cadeias fica no país e desenvolve o país. É desse tipo de debate que a gente está precisando. Pois é, Marcos, mas eu fico pensando assim, né? Eu acho mesmo que o governo deveria ser deveria ser mais assertivo, deveria ser mais capaz de fazer essa regulação.
Mas se você olhar a composição da Câmara dos Deputados, por exemplo, você tem uma bancada ruralista de mais de 300 parlamentares, né? Quer dizer, como é que faz? A revista The Economist, um tempo atrás, ela falou assim, essas grandes forças econômicas, essas grandes corporações, ou elas são divididas para que não tenham tanto poder e possam ser reguladas, ou elas que regulam o governo, não é? Como é que você vê isso? É precisamente isso, Silvio. A gente está num momento que é um momento divisor de águas, né? O governo Lula 3, ele tem um paralelo nítido com o governo Biden, né? Agora, a decisão é essa, né? Qual tipo de governo que nós vamos ter, né? Agora, nessa segunda metade para o seu final, e onde que a sociedade brasileira, né, vai ter preeminência, né? Lá, no governo Biden, foi feito um governo de acomodação. Foi feito um governo de tentar ali manter um equilíbrio de forças, um discurso, uma certa institucionalidade que não era aquilo que as pessoas estavam buscando. O espírito do tempo, né, o zeitgeist, o que era? Mudança. As pessoas estavam clamando por mudança. O ponto é qual? Historicamente, as forças de mudança são esquerdas. Só que quando as esquerdas se ficam encapsuladas no governo e apenas trabalham acomodação de classes, essa mudança, infelizmente, ela explode pelo outro lado. E essa é a história da ascensão da extrema-direita. O agro no Brasil é o maior vetor de expansão, de defesa, de reprodução de valores da extrema-direita. Nós estamos subsidiando isso. Tem um trabalho de um grande geógrafo que eu super recomendo, inclusive no podcast aqui do Le Monde, no Guilhotina, Bruno Malheiros, vejam esse processo. Como a reprodução simbólica caminha junto com a reprodução material desse tipo de valor, né, que hoje é utilizado para dar uma falsa governabilidade, né, para o governo Lula, né, que permite uma estabilidade, mas é uma estabilidade que faz apenas avançar matérias legislativas de centro-direita, né, que foi a crítica muito bem pontuada, por exemplo, pelo José Disseu. Uma crítica muito honesta, que precisa ser enfrentada. Né? Não estamos falando que o governo federal não faça nada, não estamos falando que a vitória do Lula não serviu para nada, muito pelo contrário. A vitória do governo Lula foi uma vitória suada, onde toda a sociedade civil se engajou profundamente. E aquilo que estancou um processo, que seria um processo terrível, que a gente está vendo agora, inclusive, as investigações, quanto sangue ia estar envolvido na ruptura. Né? Se a gente não tivesse vencido e resistido com a democracia. Só que não é só vencer uma eleição. A gente precisa vencer a narrativa, a gente precisa pautar, de fato, o debate público. As big techs hoje estão profundamente alinhadas numa internacional reacionária, numa internacional conservadora, cujo objetivo é solapar os marcos mais básicos da democracia. E não precisa ir longe para ver isso. Aqui no Brasil a gente vê isso o tempo inteiro, em discursos públicos. Dentro do Congresso Nacional, por exemplo, perdeu-se o pudor em relação ao absurdo, em relação à mentira. Isso virou ferramenta de reprodução política. Então o governo precisa enfrentar isso. Né? Puxa, mas e as próximas eleições? Vou fazer um cálculo com você, Silvio, muito claro. Né? Não adianta nada a gente ganhar a eleição se a gente não vencer o poder. Se a gente não tiver governabilidade. O que está agora desenhado, por exemplo, né, por conta das últimas eleições municipais, é um Congresso Nacional ainda mais à direita, ainda mais vinculado à extrema-direita. Né? Nós, no IDS, fazemos um trabalho chamado Farol Verde, né, que ele mensura a convergência ambiental de diferentes legislaturas. Essa é a pior desde a redemocratização. Mas eu costumo brincar que ela é só a pior antes da próxima. Que a próxima, infelizmente, está delineada para ser ainda pior do que essa. E não vai adiantar a gente ganhar a presidência se a gente não puder governar. As pessoas precisam enxergar mudança. E essa mudança tem que vir num vetor muito claro de enfrentamento. E é isso que a gente não está tendo. Pois é, e eu fico olhando para a COP30 e fico olhando para esse processo que está se instalando assim. Caso seja aprovado esse projeto de lei na Câmara, né, nós estamos com um problemaço também, assim, do ponto de vista da nossa relação com os outros países em torno, porque vai afetá-los, e com a imagem do Brasil, não é? Quer dizer, as alternativas que estão se apresentando, como fazer um fundo para, com o spread desse fundo, atuar no mercado de carbono,
não me parecem muito efetivas. O que você acha que pode sair da COP30? Olha, Silvio, é um pouco difícil responder isso, porque a gente tem tanta esperança, né? A gente se dedica tanto a isso e é quase difícil dizer como é que a gente espera que as coisas sejam, né? Essa COP30, só para posicionar aqui quem está com a gente, ouvindo e acompanhando essa conversa, ela é a COP depois de 30 anos de negociação, né? Que chega num momento que é um divisor de águas gigantesco, né? Primeiramente, a gente tem que olhar o quê? COP é uma coisa muito difícil, né, de você organizar. Pô, você trazer um mundo inteiro com toda a sua diversidade econômica, cultural, religiosa, né, geográfica, para conversar metas comuns. Estamos falando de alguém que mora num deserto, alguém que mora num país ártico. Tentar chegar a metas iguais é muito difícil. Então, nós temos 30 anos ininterruptos de um processo assim, é algo a ser celebrado, né? Mas onde é que a gente aterrissa agora esse ano? A gente aterrissa num momento muito, muito significativo, que é qual? O grande marco das COPs, o grande diferencial, foi o Acordo de Paris, né? Exatamente 10 anos atrás. E o que esse acordo levava? É um compromisso do mundo inteiro de falar, olha, o aquecimento global já é uma realidade, nós temos que manter e limitar o aquecimento global em 1,5 grau. Ano passado nós fracassamos. Nós fracassamos como humanidade. Nós não cumprimos as chamadas NDCs, as normas, as National Determined Contributions, né? As contribuições determinadas nacionalmente, que são um exercício que, então, é equilibrado entre os países para a gente tentar chegar num conjunto de ações capazes de conter e depois reverter o processo de aquecimento. Nós fracassamos como humanidade. Esse é o lugar de onde a gente parte, né? Agora, quando a gente chega na COP e o próprio anfitrião, né, também não cumpriu suas metas. Tivemos um governo que foi um governo genocida no passado, né? Um governo agora que busca, né, resgatar esse processo. Só que é um governo que está permitindo, com os próprios votos da sua base, né, destruir um instrumento central da política ambiental, que é aquilo que faculta a ele exatamente cumprir seus compromissos. Aí eu te pergunto, Silvio, com que moral a gente vai liderar alguma coisa, né? O processo de liderança, ele implica inspirar, ele implica confiança, ele implica, antes de tudo, exemplo, né? E o Brasil tinha esse exemplo, né? O Brasil fez a ECO 92, o Brasil fez a Rio+20, o Brasil sempre teve uma das diplomacias mais respeitadas no mundo inteiro, foi mediador da paz em inúmeros casos. Estamos falando desde a Primeira Guerra Mundial, não só agora na presidência do Lula. Barão do Rio Branco foi quase ganhou um Nobel da Paz pelo trabalho dele. O Brasil tem sim moral internacional. Só que, infelizmente, nesse momento, né, isso que está sendo colocado como a nova realidade em cima da qual a gente vai partir é uma bomba enorme, né? E uma bomba que afeta diretamente a capacidade de confiança na diplomacia e no governo brasileiro como aqueles que pretendem liderar alguma coisa. Esse momento agora, Silvio, é um momento que o mundo inteiro tem que olhar e falar: pô, não cumprimos o que a gente concordou. Agora está mais difícil. A gente vai precisar de metas maiores e nós vamos ter que asseverar e cumprir todo mundo, né? Isso é só para conter o aquecimento. Em outra camada de trabalho, a gente está falando da adaptação. Adaptação ao que já existe, né? Hoje, detalhe, né? Mais um ponto de informação muito importante. Os custos de adaptação climática foram orçados na última COP lá em Baku, a gente acompanhou essas discussões, a gente estava lá, em 300 bilhões de dólares anuais. Nossa, mas isso é muita coisa. Isso não é muita coisa, né? Isso é o que foi colocado como orçamento, né? O custo real foi colocado, vamos dizer, como um programa, entre empréstimos, entre doações, etc. O custo verdadeiro, que nós sabemos, é praticamente 1,5 trilhão de dólares. Esse sim é um custo alto. Mas se a gente olhar, de fato, a realidade com uma lupa, que custo é esse? Ele é equivalente a quê? Ele é equivalente a 50% do custo com gastos militares no mundo. 50%. Ou seja, os países podem continuar gastando com guerra, pode continuar produzindo arma, pode fazer, enfim, pagar pensão aí para filho de militar, seja o que for, né? Se 50% fosse destinado, a gente conseguia resolver a adaptação climática do mundo inteiro. E nós nem estamos falando de outras fontes de recurso, né? Como operações financeiras, etc, etc.
Ou seja, essa COP seria um lugar possível de chegar em soluções, né? Sentando os grandes países, sendo muito sincero e transparente em relação às tensões geopolíticas, né? Só que para isso precisa de liderança. Mas então, Marcos, olha, para a COP30, existia um compromisso de cada país apresentar o seu plano de metas, assim, de redução, né, da emissão de gases e tal. Dos 196 países, só 19 apresentaram até agora. E mesmo os Estados Unidos diz que não vai lá mais, né? Quer dizer, não vai participar, saiu do Acordo de Paris, essas coisas todas, né? Eu queria ampliar essa conversa para entender que nós não estamos sozinhos nesse dilema. Assim. O Brasil está vivendo isso, a gente está identificando os atores, as responsabilidades, o que está acontecendo, o tamanho da devastação, né? Mas não é uma característica singular do Brasil viver esse dilema entre um desenvolvimento que destrói a natureza, né? E só pensa em crescer, e a sustentabilidade, né? Então, eu fico pensando se nós não estamos falando num limite que hoje em dia a gente pode até identificar como um limite civilizatório, vamos dizer assim, né? Que é a questão da natureza própria do capitalismo. Nós não estamos vendo um capitalismo destrutivo avançando? Quer dizer, haveria alguma possibilidade de uma sustentabilidade dentro do capitalismo? Essa é uma pergunta extremamente importante, Silvio. É uma pergunta que eu não me arrogo ter uma resposta completa, né? Até porque eu enxergo essa discussão, que é uma discussão extremamente importante, enquanto um processo, né? Enquanto uma partida muito mais do que uma chegada, né? Hoje, se a gente enxerga, nós estamos aqui no sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema que não tem os freios adequados, né, para a gente pensar em termos civilizacionais, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. A tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho era considerado um empreendimento de médio impacto. Tem noção disso? Um empreendimento que foi licenciado. Mesmo licenciado, o empreendedor não cumpriu os condicionantes. Não havia capacidade de fiscalização do Estado. Essas duas condicionantes sequer estarão previstas daqui para o futuro. Ou seja, qual é a condicionante daquele empreendimento? A maximização do lucro. Ou seja, podemos esperar novas, infelizmente, Marianas e Brumadinhos daqui pela frente, né? O que isso quer dizer? Existe um limite, que é um limite tanto da psicologia humana, como da forma que a gente tem organizado o sistema produtivo, em que o planeta não dá conta mais, né? É simples assim, né? Lá nos anos 70, a gente já teve o relatório Brundtland em relação aos limites do crescimento, né? Nós precisamos começar a pensar seriamente isso, né? Qual é o crescimento que nós queremos? Qual é o crescimento que nós não queremos? E onde é que nós não queremos nenhum crescimento? Talvez a gente possa entender, falar, olha, peraí, isso aqui chegou no limite onde nós queremos chegar. Nós precisamos investir, por exemplo, hoje em mais lazer, nós precisamos investir mais em tempo livre, em tempo para cuidar das crianças. Todas essas são aquelas condições que nos fazem humanos, ao invés de robôs, né? E esse processo de extração de mais-valia é tão pesado em relação ao trabalho, que a gente vê, inclusive, por exemplo, em relação ao capitalismo chinês, onde você tem a lógica, né, do 9 vezes 6, 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, não é sustentável. Não é humanamente sustentável, né? A gente precisa começar a entrar no cerne das questões, que é que mundo que a gente está querendo? A gente está querendo esse, né, onde tragédias vão cada vez mais ser presentes, cada vez mais graves. E os seres humanos que viverem em lugares que não têm essas tragédias, que tempo de vida eles vão ter? Marcos, nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos, tá? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós estamos enfrentando um dilema global, né? Eu queria entender como é que você vê os desdobramentos da nossa reunião da COP30. Você acha que nós vamos ter algum avanço ou, infelizmente, não vamos conseguir atingir os objetivos propostos? Silvio, sendo muito sincero, para mim tem uma condição
para que isso aconteça? É o engajamento da sociedade. Se a gente vai ter algum avanço ou não, vai depender do quanto a sociedade conseguir se fazer presente, dentro e fora da COP. Na cúpula dos povos, dentro do pavilhão azul, dentro do pavilhão verde. Hoje, os custos de participação são muito altos. Isso é algo muito preocupante. A hospedagem em Belém, por exemplo, inviabilizou que muitos membros de movimentos sociais, da academia, da sociedade civil estivessem presentes. E nós precisamos, como sociedade, aqueles que estão lá em Belém, criar soluções para isso. Sabe por quê, Silvio? Porque nós vamos ser os afetados pelo que for decidido e o que não vai ser decidido também. Nós não podemos ter mais compromissos vazios. Compromissos vazios nós já temos demais. Tanto pela paz, como pela democracia, como pelo respeito aos direitos humanos, tratados, declarações. Nós precisamos de compromissos ambiciosos e cumprimento desses compromissos. Cumprimento é a chave. E isso só acontece com pressão da sociedade civil sobre os seus representantes. Porque ao lado de lá, o interesse das grandes corporações se faz presente sem parar, diligentemente. Basta a gente ver o número de pessoas que têm credenciais da COP. A quantidade de lobistas de petróleo, por exemplo, que estão lá presentes oficialmente, fora o extraoficial, né? Então isso para mim é a grande variável, né? Se nós vamos ter sucesso e nós precisamos ter sucesso, vai depender centralmente disso. Muito bem. Muito bem, eu quero agradecer muito ao Marcos Wortmann por esse papo esclarecedor. Foi muito importante você trazer a sua reflexão para os nossos telespectadores, né? E agradecer você também que nos assiste, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais.